Oiê! E aí, pessoas, tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas ao Pulso Logo Falo. Hoje eu senti de trazer para vocês algumas reflexões, filosofias, pensamentos soltos sobre a primavera. A primavera, para mim, assim como todas as mudanças de estação, assim como tudo na natureza, são momentos que me levam a pensar no ser humano, em todos os processos que nós vivemos e o quanto nós podemos aprender com a natureza. Então, por exemplo, quando chega a primavera, eu vejo muito as pessoas sempre olhando para a parte que fala sobre o florescer, sobre a renovação, né? Sobre os botões que abrem. E eu vejo que essa postura é uma postura muito comum nossa, em relação também ao outro, né? A gente sempre está ao outro, ao mundo, né? A gente está sempre, por exemplo, né, quando uma pessoa faz sucesso, ou quando uma pessoa tem uma conquista, ou até mesmo nós, né? Muitas vezes todo mundo admira quando você conquista. Todo mundo te elogia, todo mundo te, como fala? Todo mundo te consagra, né? Quando você consegue. Mas quando você está no caminho, que é a parte mais difícil, principalmente o primeiro passo, são poucas pessoas que conseguem reconhecer esse lugar. E muitas vezes a gente tem que encontrar uma força interna para que a gente consiga seguir em frente. E normalmente, quando a gente faz esse movimento no intuito de agradar o outro, não importa onde a gente consiga chegar. Quando chega no lugar e a gente percebe que não foi o suficiente para que a gente seja reconhecido, para que a gente seja amado, a gente volta para o vazio. Porque não foi uma conquista que veio de nós. É uma conquista que foi para o outro. Então, é uma reflexão que eu estava aqui hoje, né, enquanto eu observava as árvores, fiquei pensando, né, quão importante é a semente, quão importante é o semear, quão importante é o nutrir e o quanto que tudo isso é esquecido quando a gente vê uma flor, né, o quanto a gente ignora que nós, flor, começamos em uma semente. E que muitas vezes a gente precisou buscar nutrientes em lugares muito distantes de onde estão as nossas raízes. E para isso a gente precisou fazer com que as nossas raízes crescessem mais do que o nosso tronco, muitas vezes. O que dava a impressão de longe, ou dá para algumas pessoas, talvez, de que nós somos pequenos, mas porque não dá para ver até onde as nossas raízes alcançam. Só que as pessoas julgam pelo tronco, julgam pelos galhos, pelas folhas, pelas flores, pelos frutos. Ninguém qualifica uma árvore pela raiz, a não ser aquelas que as raízes não têm para onde ir e acabam subindo pelas calçadas, ou até mesmo num solo muito duro, que ela encontra uma forma de se esticar por cima do solo. É quando as pessoas tiram foto dessas raízes e dizem, nossa, olha a raiz dessa árvore.
Mas numa situação onde uma árvore está num lugar onde ela tem espaço para crescer, ninguém vê as raízes. Ninguém tem ideia do quão longe aquela árvore precisou levar suas raízes para que ela pudesse crescer, florescer, frutificar. E outra reflexão que me veio hoje, a partir de um trecho de Clarice Lispector, que eu até postei no meu Instagram, né, que até, deixa eu ver aqui, vou ler aqui para vocês, que eu não tinha selecionado, que é aquilo, pulso, logo falo, né? Então, decidi falar sobre isso agora, que eu escrevi assim, ó. E assim como a primavera, eu me deixei cortar para vir mais forte. Essa frase, ela me emociona muito, né? Porque me lembra o quantas vezes eu precisei me cortar. E me cortar, no meu caso, significa fazer as podas, né? Como se fosse uma lagartixa que precisa deixar o rabo para poder salvar o resto e poder sobreviver. E assim é com as árvores, muitas vezes, para que ela não pegue uma doença que está num galho, a gente precisa cortar aquele galho para não sacrificar a árvore inteira. E muitas vezes a gente precisa tirar partes de nós para que aquilo que fica daquela parte, aquela superfície, ela se torna mais ampla. E dali, muitas vezes, pensando numa árvore, surgem mais ramificações. O que não necessariamente significa força, mas significam novas possibilidades. Um outro caminho. E ao mesmo tempo, essa frase me levou para uma situação que eu estou vivendo, estou acompanhando, mas que estou sendo atravessada por ela atualmente, que é o caso de uma adolescente que se automutilou. Um quadro, infelizmente, cada vez mais frequente. E foi muito interessante, porque na hora que eu postei essa frase, eu não tinha pensado nela. Mas depois que eu comecei a escrever, na hora me veio a imagem do pulso dela, com todos os cortes. E ali eu fiz uma relação que eu ainda não sei se eu encontro algum material que trate sobre isso com esse olhar na psicanálise, mas quando eu li, eu entendi por que tantas meninas que se automutilam, depois do seu processo de cura, elas tatuam flores onde estão os cortes. E eu sinto que, simbolicamente, elas materializam esse corte do qual Clarice Lispector fala. Que é uma forma de tentar abrir novos caminhos, novas possibilidades. Tem 15 mil leituras, né, da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, sobre por que esses adolescentes, na maioria mulheres, se cortam. Não pretendo teoretizar. Justamente porque eu conheço algumas das teorias mais comuns, as abordagens que existem, mas o que eu sei é que existe nesses sujeitos uma dor muito grande, psíquica, emocional, que é muito maior do que a dor de se cortar. Essa é uma das leituras.
Mas pensando nessa frase, pensando na primavera, pensando na importância das podas, dos cortes, eu sinto que existem outras possibilidades de interpretação para a automutilação que possam ser mais acolhedoras, que possam ser mais suaves, que possam ajudar esses adolescentes a enxergarem que aquele corte que já foi feito simboliza ali um novo caminho, um novo começo, um lugar para florescer. E talvez com esse olhar a gente consiga trabalhar de forma simbólica, de acordo com a história e possibilidade de cada um, a ressignificação de todo o processo que levou aquele adolescente, aquela adolescente, a desejar se machucar. E eu encerro assim, com esse lugar de reflexão sobre um novo olhar para aquilo que a gente faz com as nossas feridas, para aquilo que simboliza as nossas feridas, inclusive aquelas que nós mesmos nos causamos. É isso. Se alguém sentir de compartilhar algo, alguma experiência, tá? Eu tenho vários canais onde vocês podem me encontrar, né? Tem aqui o podcast, YouTube, né? Tem no meu Instagram, @maira.endelman, lá tem um link na bio, que ali vocês conseguem entrar em contato com o WhatsApp. Eu gostaria de ouvir, se alguém se identificou com esse conteúdo, com o que eu trouxe aqui, se gostaria de conversar sobre, sabe? Simplesmente pensar junto, porque é isso que eu busco hoje. Eu busco nesse canal um lugar para a gente pensar junto, né? Teoretizar, todo mundo teoretiza, existe isso, mas eu tô com vontade de inventar novos caminhos, inventar novas possibilidades, inventar um lugar onde a gente consiga, de fato, olhar sempre para todo o percurso, e trazer novas formas de simbolizar, sem partir tanto da necessidade de diagnosticar, mas sim de nutrir, de possibilitar novos olhares, novas formas de ajudar as pessoas a se ajudarem. Que é esse o meu trabalho. É esse o meu caminho e aquilo que eu mais amo fazer. É isso. Boa noite para vocês. Estou encerrando aqui, já são quase 8 horas. E entrando na sequência em um grupo de estudo maravilhoso sobre a Françoise Doutor. Beijo. Tchau, tchau.